Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Human Talks. Sou o Oscar e será uma honra e um privilégio conduzir junto com vocês mais um episódio de nossa segunda temporada, onde temos como foco carreira e desenvolvimento profissional no século XXI. Estamos aqui nos estúdios da The Bakery e a minha abertura vai ser um pouco diferente hoje, né? Porque eu costumo sempre, quando estamos fazendo aqui as gravações, né, da Bakery, agradecer ao Marconi, né, meu amigo e CEO da The Bakery, e hoje vai ser uma edição especial, porque o agradecimento para o Felipe será aqui, ao vivo e a cores. Felipe, Tudo bom, muito Oscar? prazer. Prazer todo meu. Obrigado por estar aqui conosco no Human Talks. Obrigado por ter convidado, pô. Vai ser um prazer. Você é famoso aqui, né? O pessoal já está acostumado. E quem é o Felipe? Como é que ele é? O Felipe está aqui, está presente. Vai contar uma história muito interessante de vida, né? E que passa pelo início, né? Eu tive o privilégio de entrevistar algumas pessoas que tiveram um início de vida mais sofrido, né? O Júnior, um grande abraço para você, Júnior. A Karina, beijo para você. E que são exemplos, para mim, de uma pessoa que sai de uma vida muito sofrida, sem acesso ao básico e com muita vontade, muita protagonismo, conseguiram ir subindo e chegar ao sucesso. O sucesso não é apenas o sucesso profissional, mas o sucesso pessoal, né? E hoje são felizes. Aqui nós temos uma história um pouco diferente, de uma pessoa que começou com tudo, a família quebrou, então passou por um período muito difícil, né, com acesso a nada, e que teve que reconstruir a vida. E que quando a gente fala de empreendedorismo, eu estou aprendendo, né, o empreendedorismo após os 50 anos, que é uma história, né, aproveitando a bagagem, a experiência do passado. Tem gente que já nasce com a vocação e tem gente que acaba tendo que ir para o empreendedorismo pela necessidade. Isso passa um pouco pela história do Felipe. Eu não vou antecipar aqui, tem a história do cachorro-quente, tem uma série de questões que eu vou passar aqui para o Felipe para compartilhar um pouquinho a história de vida, e para mim é uma história interessante, porque é a história de um empreendedor que começou muito mais do que pelo propósito, pela necessidade, e hoje segue no empreendedorismo pelo propósito. Felipe, seja bem-vindo, passo para você a palavra. Boa. Bom, obrigado de novo, Oscar. É um prazer. Eu sou Felipe Novaes, sócio fundador da The Bakery. Hoje minha função aqui é como Chief Growth Officer, né? Então eu cuido da parte de crescimento. Vamos falar da ambidestria aqui da The Bakery, entender o futuro, novos negócios, parcerias estratégicas e relacionamento com executivos aí de alto escalão dos nossos clientes e potenciais clientes. Mas não começou assim, né, Sky? A gente estava conversando aqui mais cedo. Eu vim de uma família de classe média alta, estudava em bons colégios, né, sempre estudei, na verdade, em bons colégios. Minha família quebrou, né, na época do Collor, em 91, e eles tiveram que tentar se reinventar. Então a gente morava aqui, eles moram ainda, né, no coração do Itaim, ali no Parque do Povo, o mais Faria Limer, né, possível do que o Parque do Povo. E eles, enfim, quebraram, eles acabaram, meu pai entrou numa depressão profunda, ele tinha quebrado com mais de 50 anos, trabalhou a vida inteira em uma empresa só, né, não tinha essa audácia, esse tino para empreender ou fazer outras coisas, né, correr atrás, ele tinha uma rede, vamos falar, limitada. E minha mãe, professora diretora de escola, aposentada já, sempre gostou muito de fazer pães, doces e tal, ela fez muitos cursos, e aí eles falaram, beleza, e aí,
não temos mais dinheiro, nossa vida acabou, tinha 3 carros, agora não tem um velho, né? Não tem mais os carros novos do ano da que a empresa pagava. O que a gente faz? E aí eles começaram, a gente tinha uma casa na praia, em Itanhaém, na época, e eles decidiram montar inicialmente uma padaria na casa de praia. E foi muito interessante porque estava tudo decidido, a obra tinha começado do jeito que dava, com a grana que dava ali. Na esquina do lado, montou a jato uma padaria 24 horas, que acabou com o business plan dos meus pais, né? E aí eles acabaram pivotando e montaram uma sorveteria e doceria. E assim ficaram por mais de 30 anos com a sorveteria e doceria lá em Itanhaém. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, 8 anos ali, 9 anos, eu estava sofrendo. Não sei se eu tinha tanta consciência do que estava se passando, né? Mas eu tinha tudo à disponibilidade, fácil, e de repente já não tinha mais, a gente tinha que ir para a praia trabalhar, enfim. Eu ajudava meu pai no caixa da sorveteria, servindo sorvete, assim por diante, desde que eles começaram, né? E em contrapartida, minha segunda vida, vamos falar assim, ou minha segunda personalidade, quase, eu estudava com bolsa num dos melhores colégios do país. Então, meus amigos, por um lado, eram os filhos de governador, de empresários, banqueiros e assim por diante, né, que eu não conseguia sair com eles no final de semana porque não tinha grana, ou passar o inverno em Campos de Jordão porque não tinha nem roupa de frio direito para ficar com eles no fim de semana. E tinha que ir final de semana, férias e feriado, para praia, na casa dos meus pais, na loja dos meus pais, para ajudar eles no final do dia a trabalhar, né? Então comecei a viver o trabalho com 9 anos de idade, e com 15 está na adolescência ali, né, querendo fazer coisa, namorar e tal, não tinha grana, vivia um final de semana, meus pais me davam R$ 50, eu tinha que ir pra balada de bicicleta, prender ela num poste meio longe ali, ir na raça. Raiz. Então, voltava do centro da cidade pro Itaim a pé, porque não tinha grana para pegar táxi. Já passei de tudo aqui, né? Graças a Deus nunca fui assaltado, mas já andei muito nessa cidade durante a noite, quando era moleque. Hoje em dia, não sei se eu deixaria meu filho fazer o que meus pais deixaram eu fazer. Mas é necessidade também. A necessidade faz o sapo pular. Exato. Mas eu acho que eram outros tempos também, né? Eu acho que meus pais foram muito permissivos também, em vários sentidos. Eu voltava de festa às 7 horas da manhã, e se eu não trouxesse pão, minha mãe brigava comigo, né? Então, com 15 anos, eu e meu irmão, a gente começou a vender cachorro-quente na praia, em frente à sorveteria dos meus pais, nas férias. Um serviço complementar. Um serviço complementar, por quê? Um sorvete, pega um cachorro-quente, o cachorro-quente, a sobremesa, vai, atravessa a calçada, vai tomar um sorvetinho. Porque o que acontecia? Os meus pais, eles começaram com a sorveteria e doceria, e aí veio a época do açaí, quando o açaí começou no Brasil. Tinha o açaí da Faria Lima aqui, né, que tinha um tucaninho. Aí meus pais fizeram uma parceria, meu pai e meu irmão fizeram uma parceria com essa loja, e eles foram o primeiro representante de açaí fora, né, ali o açaí da Faria Lima no Brasil. Então, no litoral de São Paulo, eles foram o primeiro a ter açaí para vender. Então era assim, fazia fila, dava volta no quarteirão para a galera querer comer açaí, tomar sorvete, comer os bolos e doces da minha mãe e tal. Então foi uma época muito interessante, assim, a gente aproveitou esse boom, né, que teve de movimento lá, e a gente complementou a oferta de produto com uma barraquinha mesmo, aquele carrinho de cachorro-quente na frente da sorveteria, mas na frente, dentro do espaço onde ficavam as mesas e cadeiras ali para o pessoal sentar. E a gente ficava com um radinho, eu e meu irmão a gente revezava, ficava com um radinho pedindo mais purê, estoque, mais vinagrete, acabou a batata. Lá dos seus pais ou era outro? Não, ficava na cozinha, minha mãe tinha um time que ficava ajudando ela fazendo todos os doces, porque em Réveillon minha mãe vendia 150 bolos, e ela que fazia tudo, então ela tinha um time que ajudava ela a fazer tudo, então acabava que eles ajudavam ali com as coisas, com a reposição, né, do estoque do cachorro-quente.
E aí foi muito engraçado, que com 15 anos tinha marmanjo de 18 me chamando, ô tio, me vê um cachorro quente. Eu falei assim, que tio, cara? Você é mais velho que eu. Então, Porque são os paradigmas, né? É um menino que vai vender cachorro quente, não é um menino que está empreendendo, é uma pessoa que tem pelo menos alguma bagagem. E era muito engraçado, porque eu era moleque e a gente ficava vendendo cachorro quente até amanhecer. Porque as pessoas iam para as baladas, né, em férias, verão e tal, saía da balada, voltava para a sorveteria, porque meu pai ficava sempre aberto, sempre tinha cliente e tal. Meu pai fala para chuchu igual eu, então ele, ou eu aprendi com ele, né, eu que falo igual ele. E a gente ficava, acabou que meu pai casou 3 clientes, Era foi cliente, padrinho de casamento, né? Foco no cliente. O cliente Foco no chega às cliente. 7 da manhã, tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Então acabava que a gente ficava até de madrugada vendendo cachorro-quente. A gente chegava a vender 850 cachorro-quentes por dia. Unidades? Unidades. Impressionante. Era muita coisa na época. Já não era um negócio de pequeno porte. Eu fiquei mais de 10 anos sem comer cachorro-quente, aquele cheiro de água da salsicha já tinha. Foram 2 anos vendendo, um pouco mais de 2 anos vendendo cachorro-quente na praia, em férias e feriados. Mas é isso, assim. 300 mil unidades por ano, se a gente linearizar essa... Se fossem todos os dias, né? Mas é impressionante. Eu ganhava bastante, eu ganhei muito mais dinheiro do que muito tempo na The Bakery, vou falar assim. Olha só, pelo menos o net, né? O net. Mas é interessante, né, que você está contando aqui a história, né, e aí a gente está aqui abrindo um pouco para uma parte empreendedora, a gente vai conhecer outras temáticas de habilidades durante aqui a conversa, mas olha que interessante, né, os seus pais foram com uma ideia, com um plano, planejamento, aproveitando a casa lá no Itanhaém, para uma padaria, em seguida abre uma padaria do lado, gigante, matando o negócio. E aí tiveram que fazer uma girada de chave. Exato. E trocar os pães pelo sorvete, né? Eu estava recentemente fazendo uma entrevista com o André. André, grande abraço para você. E ele fez a seguinte colocação: você tem que ter um planejamento. E por quê? Porque o planejamento é feito para você errar menos. Mas o que é fato, aquilo que você vai planejar não vai ser exatamente o que vai acontecer. E você tem que estar preparado para essa mudança. Você tem que estar preparado para a incerteza, que é uma coisa que a gente vive hoje. E seus pais foram muito rápidos, né? E também uma outra coisa interessante que você trouxe aqui, né? Eu cresci ouvindo aquele ditado popular, né? A necessidade é que faz o sapo pular. Então, muitas vezes a gente vê histórias bacanas e bonitas como essa. Estava falando, pô, andava de madrugada de volta das baladas para casa porque não tinha dinheiro para o ônibus. Que loucura, eu jamais deixaria o meu filho, né? Mas, na verdade, o contexto, na época, não é, meus pais foram irresponsáveis ou responsáveis, o contexto era a realidade. É isso ou não sair, né? E aí isso daí também vai criando e dando uma experiência, né, de vida super enriquecedora, né? E você cresce e se desenvolve. Eu acho que eu sempre falo que a vida é feita de momentos, não são de coisas. E isso eu meio que aprendi na raça, porque por muito tempo eu queria coisas, né? Só que eu aprendi durante essa caminhada que os momentos são mais importantes, a jornada é mais importante do que o final. Né? E a gente está sempre em busca do final, né? Qual que é a tua meta de vida? Qual é o número que você quer na tua conta bancária para se aposentar? Você tem uma empresa, qual é o número que você quer para vender? Ou para comprar? Ou, né? A gente sempre está ali colocando quase que um ponto final em alguma das jornadas que passam pela nossa vida, né? Mas eu acho que esses ups and downs, né, que nem você comentou, né, tipo, ter tido que pular aqui para conseguir viver coisas que eu não podia viver, né, naquela época, fizeram entender que momentos são mais importantes. Então, foi difícil, foi legal vender cachorro-quente? Não, foi frustrante pra caramba.
meus amigos indo pra Tudo, festa, É. e eu não podia ir porque eu tinha que trabalhar, ou a gente fazia rodízio muitas vezes, né? Mas depois de um tempo a gente tinha uma pessoa que ajudava a gente, e aí, putz, a pessoa faltava, e eu queria ir, né, pra festinha no clube. Cara, O é, negócio não podia parar. é sempre muito duro, e a gente não reconhece isso enquanto a gente está passando muitas vezes por esses momentos. E, e depois, conforme você vai vivendo mais, né, e você vai olhando para trás, assim, putz, eu sou o que eu sou hoje porque eu fui forjado naquilo, né? Eu consegui passar por aqueles momentos da maneira, né, que cada um pode, com a maturidade que cada um tem na hora, né? E maturidade emocional também, né? Então, a gente vai olhando para trás e entendendo por que a gente é o que a gente é hoje, né? Mas, de fato, assim, não foi fácil, acho que não é fácil, hoje não é fácil, né? A gente tem uma baita empresa legal, no mundo inteiro, com clientes maravilhosos, baita marcas aqui com a gente, não é fácil, né? Não é fácil, às vezes a gente olha e fala assim, caraca, o que eu tô fazendo? Será que eu tinha que voltar para Vale, né? Será que eu tinha que... A gente vai falar já Vamos. da tua sequência aí de carreira, mas outra coisa aqui interessante, né? Viver é uma arte. Você acorda e você não sabe exatamente como é que vai ser o seu dia e depende muito de você. Né? Aí a gente sabe que o protagonismo, né? E é interessante, né? Vocês que têm acompanhado esses episódios da segunda temporada do Human Talks devem ter percebido muito a questão do protagonismo, né? A importância que a pessoa tem no seu processo de crescimento, as escolhas que ela toma, né? E a forma como ela quer efetivamente encarar o problema. Não é o tamanho do problema que define a dificuldade, e sim a forma Como a gente reage, né? como reação. Você trouxe aqui, eu até anotei aqui, porque acho que é uma questão bem importante, eu corroboro, né? A vida é feita de momentos, não de coisas. Isso é muito profundo, porque, e aí principalmente a nossa geração, né, quando criança, ela foi educada a, quando pensar no futuro, olhar as coisas, né? Então, o que é sucesso? Ter uma casa própria. Ter a casa própria, esse é o sonho do brasileiro, né? A casar, ter filhos, a ter depois o carro, e aí tinha aquela disputa, não, vamos ter o carro do ano. E são coisas, e a gente vê gente com tudo isso e mais, e que não é feliz. É o que mais tem, né? Exato, exato. E tem gente que não tem nada disso e é feliz. E uma das coisas é exatamente isso, é viver os momentos. E aí tem algumas falas da felicidade que diz que a felicidade é quem é o feliz, aquela pessoa que são os pequenos momentos, são as pequenas coisas que fazem regradas no dia a dia que fazem a pessoa feliz. Então aqui é uma coisa muito interessante que você trouxe, né? Então, gente, vamos viver os momentos muito mais do que as coisas. É isso, porque as coisas, a situação, a vida pode tirar. Mas os momentos ninguém tira. Que é o que passou por você, né? E pela sua família. Então, vocês perderam as coisas. A gente perdeu as coisas e a gente perdeu a possibilidade de ter coisas, né? Físicas. E a gente teve que se reinventar e viver coisas diferentes para reconstruir o que a gente queria ser como pessoa e não ter né, fisicamente. Com certeza, momentos espetaculares mesmo com a falta das coisas. É isso. E outra coisa interessante, né? E é isso, eu acho que é muito do empreendedor, né? E eu estou aprendendo agora isso, né? A importância da jornada. O fim, claro, é importante e serve muito para nortear, mas o chegar lá, a jornada, que é uma jornada que não é linear, é espetacular. O viver a jornada, às vezes, é mais importante até do que o fim. E a gente não controla, né? A gente tem que entender que a gente não controla grande parte das coisas que acontecem com a gente. A gente pode controlar como que a gente reage a elas, né? Mas não as coisas que acontecem necessariamente. Então vamos até pegar esse gancho. Bora. Não controla. A gente teve um tempo
gigantesco antes aqui, um pré-podcast que já foi um podcast. E começou com uma história que o Felipe estava falando eu não vou dizer passeio, né, da jornada de bicicleta no Canadá, que é um exemplo que foi algo completamente não controlável. O projeto final saiu completamente diferente da primeira ideia, e que você, nessa jornada, lidou muito com incertezas. Quer dizer, não era uma iniciativa, digamos, empreendedora de negócio, mas empreendedora de vida. Compartilha um pouco conosco essa história. Boa. Eu vou fazer um link com a situação da minha vida, né, pregressa ali, na época que a gente estava passando dificuldades, porque quando eu entrei na faculdade, eu tive que entrar na faculdade. Primeiro semestre, minha mãe não queria que eu trabalhasse, logo depois eu comecei a trabalhar para continuar ganhando dinheiro e tudo mais, e fazer minha vida. E um dos primeiros salários que eu tive, eu comprei uma bicicleta. E por que eu comprei a bicicleta? Porque, primeiro, que era um dos meios de transporte que eu ia para a escola, né, muitas vezes eu pegava carona, às vezes meu pai me levava, às vezes ele me buscava porque tinha que fazer coisa para a loja e tal. E eu tive que me virar e empreender em como me transportar pela cidade. Então a bicicleta foi um meio de transporte muito importante para mim. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comprei uma bicicleta, né? Foi muito engraçado. Eu lembro eu conversando com a minha mãe, falei assim: putz, mãe, é muito dinheiro, é R$1.000 e poucos, uma bicicleta. Ela falou assim: filho, dinheiro vai, dinheiro volta. Você quer comprar bicicleta? Compra a bicicleta, só se planeja. Viva um momento, esqueça a coisa, né? O momento, a experiência que você terá. E aí eu comprei a bicicleta. Comprei a bicicleta, acabei virando grande amigo do dono da bicicletaria, que era pertinho da casa dos meus pais. E comecei a fazer algumas viagens, fim de semana, a fazer trilha e tal. Comecei a fazer algumas competições de mountain bike e tudo mais. E a bicicleta, então, ela teve essa função de meio de transporte, e também foi uma maneira que eu tive de conhecer lugares que eu não podia conhecer porque eu não tinha grana. E eu comecei a ter contato lá em 2003, 2004, com cicloturismo, né? Então eu comecei a fazer algumas viagens de bicicleta. Primeira viagem que eu fiz, o pessoal achou que eu era maluco. Eu peguei um avião da São Paulo. Achou não? Peguei um avião de São Paulo, fui para Salvador, só com uma mochila, né, e a bicicleta. E aí foi bem engraçado, que eu lembro a cara das pessoas me olhando no aeroporto de Salvador, eu desmontando a caixa de bicicleta e montando a bicicleta no meio do aeroporto. E saí pedalando e fui até Maceió. Né? Foram 800 quilômetros, 8 dias. Encontrei vários amigos no meio do caminho. Foi super bacana. E fui de São Paulo a Florianópolis. E eu tava já, enfim, no final da faculdade, que eu tava me formando, eu queria aprender inglês. Né? Eu falava inglês de escola, né? Aquele inglês mais fraco, tal. Não tinha, sempre fui muito tímido, então... Teórico, não proficiente, né? Exato, eu sempre fui muito tímido, então eu nunca fui hoje eu falo muito, mas eu nunca fui de falar muito e me abrir muito e tal. Te conhecendo, eu jamais diria isso. Eu morria de medo de fazer apresentação em público, então eu era o cara que segurava o cartaz na apresentação da escola. E eu falei, putz, eu preciso mudar, se eu quero ser um bom profissional, eu preciso mudar e tal. E aí eu decidi fazer um intercâmbio no Canadá, e na época que eu decidi fazer o intercâmbio, tava com passagem comprada tudo. Num desses fóruns que a gente tinha de cicloturismo, uma pessoa me mandou mensagem pro grupo, falou assim, ó, eu tenho uma viagem, eu queria fazer uma viagem assim assada no Canadá, para atravessar o Canadá de costa a costa, do Pacífico ao Atlântico, de bicicleta. Tem um projeto para reequipar um hospital na minha cidade, assim assado. Eu queria divulgar esse projeto nos Rotaries do Canadá, só que eu não falo inglês, eu precisava de alguém que falasse inglês. Eu li aquele e-mail umas 150 vezes. Eu falo assim, esse cara tá falando comigo, só que eu falo inglês direito. A gente já tá no Canadá mais ou menos na mesma época, né? Eu ia chegar um mês e pouco, quase 2 meses antes. Falei assim, bom, então vou fazer o seguinte, vou fazer um intensivão aqui numa escola em São Paulo. Então fiquei 3 meses fazendo intensivão, quase todo dia aula de inglês. Quando eu cheguei no Canadá, fiz mais um mês e pouquinho de aula, e aí a gente fez essa viagem juntos, por um tempo juntos, depois a gente se separou no meio do caminho, mas
a gente fez essa viagem juntos no Canadá. Foram 93 dias, 7.452 quilômetros. Fiquei em mais de 50, conheci, né, mais de 50 famílias diferentes, nas quais quiseram me hospedar na casa deles. Eu dormi no jardim, dormi acampando, dormi no quarto do filho que foi fazer intercâmbio, tá estudando em outra cidade, dormi em trailer. 60 lugares diferentes. Mas era praticamente dia sim, em lugares diferentes. Foi muito engraçado que a pessoa que foi comigo, né, militar, aposentado e tal, ele tinha uma visão de mundo, obviamente uma experiência muito diferente da minha, uma visão de mundo muito diferente da minha, super regrado, disciplinado, e ele me ensinou a fazer uma coisa que eu demorei para aprender, mas eventualmente virei cara de pau, e a gente escolhia a casa que a gente queria dormir muitas vezes. Então a gente batia na porta da casa das pessoas, falei assim, putz, aquela casa era à beira de um lago, vamos bater ali. Vista maravilhosa, vamos ver se a gente dorme no jardim daquela cara. E aí, ele não falava inglês. As respostas eram sempre positivas ou vocês às vezes se deparavam com sai daqui, cara de pau? Vou te falar que o canadense é um povo maravilhoso. É impressionante como eles são abertos. Muitas vezes eu pedi, né, e bati na porta da casa das pessoas, expliquei minha história, por que eu estava ali, atravessando o Canadá, brasileiro, né, a história do hospital e tudo mais, as pessoas recebiam a gente. Muitas vezes as pessoas paravam a gente no meio da estrada ou tomando um café no posto, na igreja, sei lá. Eu falei assim, cara, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Por que você está no meio do nada do Canadá aqui? E muitos deles ofereceram pra gente ficar na casa deles, mesmo sem conhecer, num bate-papo de café, num posto, ou parando a gente na rua, tipo, bandeirinha do Brasil na bicicleta. É um povo muito receptivo, né? Muito receptivo. Assim, você tá em Vancouver, abriu um mapa, que agora não abre mais mapa, né? A gente tá no celular o dia inteiro, mas abre um mapa físico, as pessoas param para perguntar se precisa de ajuda, onde você quer ir. Então, eu tive um problema, que eu fui expulso com uma arma, um rifle na mão por uma senhora americana na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Mas era um bairro ali mais americanizado, então de fato ali eu estava invadindo a propriedade privada, né? Sabe aquele de filme mesmo, você está trespassing. E não tava, mas estava ali na calçada, ali, tipo um jardim na frente. Sai, porque você não é bem-vindo. Eu falei, mas calma lá, vamos conversar. Não. E aí a gente teve que sair para um... E faz parte da experiência Faz parte da experiência, graças a Deus era só... Ela não apontou o rifle para ninguém, né? Só saiu com ele na mão. Menos mal. Mas foi super receptivo, foi muito interessante. Eu fiz muitas amizades, muitos deles me mandam mensagem pelo Facebook. Eu só tenho Facebook por causa disso hoje, né? Muitos deles ainda, dessas famílias, me mandam mensagem pelo Facebook para entender como é que eu tô, se tá tudo bem. Primeiro brasileiro, né? Que cruza o Canadá de costa a costa de bicicleta. Primeiro brasileiro a atravessar o Canadá de costa a costa. Foi uma das melhores e mais desafiadoras experiências da minha vida, assim, foi muito legal, muito legal. Qual foi a sensação quando você chegou, você foi do Atlântico para o Pacífico? Do Pacífico para o Atlântico. Quando você chegou no Atlântico, acabou. Uma jornada e completamente inusitada, né? Não controlada. Você seguiu um projeto inicial para estudar inglês, pediu demissão da empresa, porque 20, 30 dias que tinham cedido não seria suficiente. Exato. E transformou para uma jornada completamente diferente. Foi muito engraçado. Eu achei que ia ser o melhor sentimento da minha vida. Pisar no Atlântico, me molhar e falar, putz, conquistei, né? É o fato, a coisa. A coisa. Milestone tá aqui. O fim, o objetivo. E eu vou te falar que foi agoniante. Foram poucas vezes que eu me senti perdido na vida. Eu olhei, pisei no Atlântico. A gente tem a tradição de molhar a bicicleta no mar. Assim, tá, e agora? Ferrou. O que eu vou fazer? Que corrobora com o que você falou há pouco, né?
A jornada é mais importante que o fim. A jornada é Final. muito mais importante. A jornada é hoje, né? São os momentos. O fim normalmente é um futuro. E o futuro gera ansiedade, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Se eu vou ter, se eu não vou ter, se eu vou, sei lá, ter um relacionamento, se meu filho vai fazer isso ou vai fazer aquilo, ou se eu, enfim, se o cliente vai querer comprar ou não vai querer comprar, se o investidor vai fazer isso ou aquilo. O futuro é verdade. É ansiedade. E o presente é agora. A gente só tem ele, é o momento. O presente é o momento, né? E a gente tem que saber viver ele, né? Então, eu acho que essa jornada foi um grande balde de água fria, o final dessa jornada, de entender que, cara, não é sobre chegar. É sobre ter aproveitado e ter conhecido todas as pessoas que eu conheci, ter tido minha bagagem violada por um guaxinim, ter, sei lá, visto um urso no meio da estrada, enquanto estava cozinhando na beira da estrada. São essas coisas que fazem a gente viver a vida, fazem a gente lembrar do que a gente viveu, né? Porque quando você olha para trás e tive uma conversa meio filosófica com um amigo meu uns anos atrás e a gente estava nessa discussão de carreira e tudo mais, tal. Ele estava pedindo ajuda e tal. Eu falei, cara, se a gente não sabe comemorar as pequenas coisas, as pequenas vitórias, a gente não tem para onde olhar para trás, né? Porque o ano passa assim, né? E a vida, consequentemente, passa assim. Anteontem eu tinha 23 anos de idade no Canadá. Hoje eu tô com 42 e, puf, né? 2 filhos, um enteado. E aí, né? Assim, a gente... Como foi a jornada? Como foi a jornada? Do que você lembra? Do que você fala assim, putz, valeu viver. Esse ano foi bom. Por que o ano foi bom? Cara, porque você fez uma viagem, porque você namorou, porque você ficou vendo o pôr do sol no Ibirapuera, ou onde for, não importa, né? Onde que é. Levou seu filho para passear. Levou seu filho para passear, ele aprendeu a andar de bike. Né? Putz, essas pequenos momentos. Olha, eu vou te convidar para uma palestra de felicidade, porque o pessoal acha que é uma coisa complexa. Na verdade, tem uma série de dificuldades, mas você está contando uma série de questões que eu estou anotando aqui que corroboram com a ciência da felicidade. E aí você falou aqui, por exemplo, comemorar as pequenas coisas, as pequenas vitórias. Eu assisti um TED Talk de um australiano que ele contou, ele fez uma girada na vida dele e ele voltou ao que era antes. E o que ele percebeu que ele não, o trabalho, a vida que ele tinha, ele não era feliz e ele não enxergava porque ele queria alguma coisa muito emblemática para mudar de vida e aí ser feliz. E uma coisa muito que marcou, inclusive, no TED Talk dele, que ele colocou, foi o seguinte: um dia ele resolveu, vou sair mais cedo do trabalho. Eu vou buscar o meu filho na escola e vou levá-lo para casa. Ele saiu mais cedo, meia hora mais cedo, buscou na escola e foi com o filho andando para casa. No andar para casa, ele parou para tomar um cachorro quente. Depois ele foi, comprou pipoca, foram ao cinema, chegou em casa, fizeram juntos o jantar, deu banho no filho, botou para deitar, leu o livro e saiu. Quando ele estava saindo, o filho, papai, muito obrigado. Aí ele olhou assim, mas obrigado por quê, né? Porque, em tese, coisas banais, hoje eu tive o dia mais feliz da minha vida. Então, obviamente não foi o dia mais feliz da vida dele, mas o que ele diz é o seguinte: eu fui um dia super feliz. Uhum. E o que ele tinha feito? O básico, as pequenas coisas que somadas... Sabe o que ele fez? Ele teve presente, né? E presente é o momento. É o momento, é saber curtir esse momento. Quais são as coisas? Foi o cinema, foi o cachorro-quente, foi a leitura? Não. Foi o momento que ele teve junto com o filho. E o momento, no final do dia, claro, é feito de uma experiência, qualquer ela que seja, mas também de pessoas. Né? Então, é o teu momento com o teu filho, o teu momento com a tua esposa, com a tua namorada, com o teu sócio, com o teu time, com o teu cliente.
com o professor da academia, com a moça que serve o café. São esses momentos. Não tem outros momentos, né? São esses momentos que a gente vive com as pessoas. E eu acho que a gente tem que... A gente esquece muitas vezes, né? De que a gente não está sozinho no mundo. Que a vida pode ser muito solitária, a vida do empreendedor muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é muito solitária. Né? Se perguntar para o Marconi, que você deve entrevistar ele em breve, como CEO da empresa, putz, tem decisão que ele tem que tomar sozinho. Não tem, entendeu? Tem decisão que eu tenho que tomar sozinho. Né? E tem algumas que a gente tem que se conversar, e faz parte. E é muito sozinho, é muito difícil, mas o quanto a gente consegue compartilhar essas coisas com as pessoas que estão do nosso lado, e por isso que eu acho que aquela frase de que a gente é a média das 5 pessoas que estão do nosso lado é muito verdadeira, porque no final do dia, se você está compartilhando as suas coisas com as pessoas, né, os seus momentos com as pessoas, com as 5 pessoas mais próximas de você e elas com você, vocês crescem e a gente cresce junto, né? Então isso é muito e a importância legal. de com quem você está junto, né? E compartilhando as coisas. E aí uma curiosidade, aqui na The Bakery eu sempre participei do processo seletivo, né? Até muito pouco tempo atrás, agora eu devo voltar. Teve uma época que freneticamente a gente estava contratando muita gente, eu cuidava na época do comercial e do marketing, e eu estava virando gargalo para contratação, eu parei de contratar. Eu acho que foi uma das piores decisões que eu tomei na minha vida. Mas por que eu entrevistava? Eu não tinha nenhuma pessoa abaixo de mim, mas eu entrevistava todo mundo. Por quê? Eu queria entender quem ela era aquela pessoa. Não me importava se ela fez faculdade, se ela não fez faculdade, se ela trabalhou em XPTO empresa. As pessoas iam preparadas para isso. Eu falei assim, cara, vem cá, quem é Vou você? fugir do script Você nasceu. Me conta essa história. Você veio para que é o mundo? Qual foi a sua maior aventura? Né? Para entender quem que era aquela pessoa. Se a pessoa era minimamente interessante, porque a jornada é tão importante para mim que as pessoas que estão aqui, elas não podem ser pessoas desinteressantes e desinteressadas. Senão o nível de engajamento do time cai e o nível de qualidade para o cliente cai. E o meu nível de interesse cai, porque eu não quero ter ao meu lado pessoas que são desinteressantes e desinteressadas. Né? Então, os momentos são compartilhados com pessoas, a gente tem que cuidar muito com quem a gente anda. Muito. Legal. Eu vou fazer um pequeno shift, é um podcast que a gente poderia ficar aqui dias conversando, né? Você passou por várias empresas, a Vale, Syngenta, grandes multinacionais, chegou à posição de executivo de topo em empresas grandes e tomou uma decisão de trocar, entre aspas, né, a vida segura do mundo corporativo pelo empreender de novo. Mas aqui, diferente de quando você começou aos 15 anos, empreendendo pela necessidade, você tinha uma paixão por trás, você tinha um propósito. Como é que foi essa troca e como é que foi essa experiência? Porque você aqui também teve que gramar com outra bagagem, mas também teve que percorrer muita história. Eu acho que na minha vida tiveram alguns atos de coragem, assim, eu acho que abandonar a minha carreira para ir viajar de bicicleta, morar no Canadá, abandonar de novo a minha carreira para empreender, sem saber exatamente o que eu ia fazer, são atos de coragem. E eu conversei muito com pessoas que trabalharam comigo no passado, que falaram assim, pô, Fê, da onde vem, né? E sinceramente eu não sei. Eu só sei que se eu não estiver aprendendo uma coisa por dia, eu tenho que me mexer. Né? Eu acho que tem muita gente que aprende lendo, tem muita gente que sabe estudar de fato ali, né, e escutando e tudo mais. Eu aprendo vivendo, né? Eu aprendo conversando, eu aprendo executando coisas, né? Seja lá o que for. Então, eu acho que chegou no momento, em alguns momentos da minha vida, eu vi que eu estava meio que estagnado. Estava confortável, estava ganhando razoavelmente bem, não podia reclamar, tinha um carro, relacionamento, enfim,
só que aquilo não estava adicionando mais nada à minha vida. Faltava uma aventura nova, né? Assim como teve da bicicleta, ou as varas da bicicleta, tiveram outras viagens de caiaque, tiveram viagens de moto, de jipe, de carro, enfim. Eu acho que eu preciso um pouco, não vou falar da insegurança, mas eu preciso um pouco de ter o alvo. Adrenalina. De ter o alvo para entender o que eu vou planejar para viver momentos, sejam eles quais forem, interessantes o suficientes para alcançar aquele alvo. Então acho que acaba virando um hábito, né? Você sai de um alvo para o outro. Acabei de fazer a viagem de bicicleta, e agora? Qual que é o meu próximo alvo? Né? Às vezes a gente não sabe, tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que viver e conviver com as incertezas e de não ter um caminho linear, né? Mas em 2015 eu saí para empreender, eu tinha pesquisado algumas tecnologias norte-americanas que eu queria trazer para o Brasil. Não sabia se era viável economicamente, se era viável tecnologicamente, etc. Eu saí da Syngenta em maio de 2015. Em junho e julho junho e um pedaço de julho eu fiquei viajando nos Estados Unidos. Julho inteiro, quando eu voltei para cá, eu falei, putz, preciso pensar em alguma coisa, né? O que eu vou fazer de fato. E aí comecei a conversar e tomar café com pessoas que passaram na minha vida e que de repente eu não estava mais conversando com elas porque nossos mundos se separaram, seja porque a gente estava em empresas diferentes ou cidades diferentes, assim vai. Momentos de vida diferentes. Eu comecei a reconectar com essas pessoas começaram a me apresentar para outras pessoas e assim vai. Foi uma progressão geométrica onde eu passava o dia inteiro tomando café com gente que eu conhecia ou que eu não conhecia, mas que eram super interessantes e interessadas. Aprendendo como que elas enxergavam o mundo que elas estavam situadas, né, e como que elas estavam resolvendo os desafios que elas tinham e passavam na vida delas, seja no espectro pessoal, seja no espectro profissional, acadêmico, e assim por diante. Então, nessa minha viagem para os Estados Unidos, né, logo depois que eu saí do mundo corporativo, eu conheci uma pessoa que foi extremamente importante para mim, que foi o Sean. O Sean, ele nem deve lembrar de mim, mas eu lembro muito dele, foi muito importante, foi um marco, de fato foi um marco na minha vida. Ele foi a pessoa que inventou a nuvem, né, o cloud computing, e os mapas digitais. Ele tem mais de 80 patentes no nome dele, é um cara que ficou bilionário em dólar com menos de 30 anos, super capital intelectual, um baita capital social no sentido não de grana, né, mas de visão de mundo, de como que ele ajuda as pessoas, humanitário e tal. Fiquei apaixonado pelo capital intelectual dele. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que esse cara invista nessa empresa. Não importa o que é. Se eu vou vender cachorro-quente em Nova York, não importa. Eu preciso montar um negócio que esse cara invista. Tem que entrar no radar dele. Eu quero estar próximo dos 5 melhores amigos dele. Eu quero entender como esse cara enxerga o mundo. Hoje ele é o fundo dele é um dos top 5 fundos mais ativos em early stage, né, em startups iniciantes do mundo, os mais relevantes dos Estados Unidos. E, enfim, eu precisava estar lá, de alguma maneira. E ele nunca tinha investido em brasileiro. Na verdade, ele tinha investido numa empresa que tinha um brasileiro, que era um amigo meu, que me colocou num evento que ele estava presente e foi ali que eu conheci ele. Mas ele nunca tinha investido numa startup brasileira. E aí, nesses cafés, eu fui tentando entender problemas, tentando entender se os problemas eram grandes o suficientes ou não, se valeria a pena resolver, né, investir para resolver esse problema ou não. Acabou que conheci uma pessoa que juntos a gente desenhou um projeto educacional. Eram aulas ao vivo, então imagina que 2015, aula ao vivo não era uma coisa tão comum. Pré-pandemia, online, isso era... Né? Não era comum. Diferente de hoje. Pós-pandemia, se eu tivesse montado 10 anos depois, ou
5 anos depois a minha startup, eu estava muito bem. Mas acho que foi cedo demais. E aí eu bolei esse plano, a gente teve um insight junto, eu bolei esse plano, desenhei em papel de pão, assim, projeções no Excel completamente reais, né? Tipo, e tentando entender mercado e tal, fazendo simulações e premissando tudo ali. Aí eu mandei uma mensagem no Twitter para ele. Falei, Sean, te conheci no evento do teu fundo, assim, assim, assado e tal. A gente conversou, foi super legal, super importante para mim. Eu queria falar sobre um projeto 15 minutos com você. Aí eu falei 15 minutos com ele me passou para uma outra pessoa do time dele, para um sócio de um outro fundo, e aí foi. Eu sei que isso foi início de agosto. Ele chegou e falou assim, ó, beleza, então a gente vai investir, só que você tem que mudar para os Estados Unidos. 14 de setembro eu estava morando em Nova York, na época eu era casado, estava casado com minha ex-esposa, ela ficou no Brasil, eu fui, e aí foi uma loucura, né? Porque aí é empreender na liga principal, né? Você está nos Estados Unidos, eu não estava no Vale do Silício, mas eu estava nos Estados Unidos, em Nova York, no escritório do fundo dele, conhecendo pessoas, e ele, né, e a rede dele abrindo portas que eu nunca imaginei um dia ter acesso. Né, ter acesso. E foi um MBA por si só, assim, tipo, fiquei 1 ano nos Estados Unidos, 1 ano e pouquinho. A startup deu muito certo, tivemos problemas societários, fechamos que faz a empresa parte do e faz super né? parte do aprendizado. Acho que só o último capítulo da empresa foi um MBA por si só, né? Foi um pós-doc quase. E eventualmente os sócios, né, os managing directors do fundo dele acabaram me chamando para ser CEO de 2 empresas nos Estados Unidos. Aí eu não queria mais voltar para os Estados Unidos, eu queria ficar no Brasil. Eu ainda acho que o Brasil é o melhor lugar do mundo para estar. Muito problema significa muita oportunidade, né? É verdade. Apesar do mercado ser complexo, estamos em crise desde 1500. Vivemos em crise. E aí acabei voltando para o Brasil, queria ter filho, tive 2 filhos. Hoje eles têm 8 e 6, um casal. Não fui para lá e conheci eventualmente a The Bakery, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a investir em algumas startups, comecei a fazer sindicatos, né? Então eu comecei a chamar meus amigos que eram médicos, enfim, que não tinha nada a ver com empreendedor, né? Que queriam diversificar. Eu falei assim, puta, achei uma startup aqui, acho que pode ser legal, cara, puta, mas sei lá, ele tá com uma rodada de 500 mil reais, 1 milhão de reais, não tenho esse dinheiro, eu tenho 50 pila. Não, eu dou aqui mais 100, eu dou mais 100, eu dou mais 100, eu dou mais 100. E aí a gente fez vários investimentos nesse modelo, e uma das pessoas que co-investiu com a gente, na verdade um dos fundos que co-investiu comigo numa startup era muito amigo do Marconi. O Marconi trabalhava no consulado britânico. Ele falou assim, pô, vou te apresentar um amigo meu do consulado. Eu falei, consulado, cara? Mas não precisa nem de visto para ir para a Inglaterra. Por que eu vou falar com o cara do consulado? Conheci o Marconi na época extremamente britânico, né? Pontualmente, a reunião começou das 4 horas, 4h59, estava já dando tchau, indo embora. E aí ele que recebia os fundadores da The Bakery no Brasil, né? O Andrew, que teve um papel essencial para o desenvolvimento do ecossistema de inovação e startup britânico. E o Andrew vinha muito para a América Latina, e quem recebia o Andrew era o Marconi. Então aí que começou a história da The Bakery, né? Que na época não existia no Brasil, né? Que na época não existia no Brasil, na época eu também nem conhecia a The Bakery. E no final do dia, quando o Andrew me ofereceu uma vaga de Country Manager aqui no Brasil, e eu falei, não, obrigado, cara, acho que você não entendeu, se a gente for pra gente fazer alguma coisa para ser sócio, assim, a gente já tinha passado a fase do mundo executivo, agora já era o de empreender. Eu acho que tinha passado a fase, mas mais do que isso, tipo, eu falei isso para ele, e eu tomei coragem também para falar, né, fazer essa contraproposta, que foi bem audaciosa, né? Contrata aqui um funcionário. Não. Quero ser teu sócio. Porque assim como o Sean
foi importante e eu me apaixonei pelo capital intelectual, eu me apaixonei pelo capital intelectual do Andrew. Baita cara, baita experiência de vida, familiar, pessoal, profissional, completamente uma vida completamente não linear, né? E eu falei assim, puta, esse cara é um espetáculo, quero estar do lado desse cara, né? E a melhor maneira que eu achei na época para estar do lado desse cara foi sendo sócio. E aí quando eu fui para Londres, eu falei, quer ser sócio, você tem que conhecer meus outros sócios, tem que conhecer meu time, todo mundo tem que entender que você é o cara para ser sócio da The Baker. Falei, beleza, aí eu fui para Londres e convenci todo mundo de que eu poderia ser um sócio no Brasil. Acho que eles também não davam muita bola, assim. Eles viam a oportunidade, mas não entendem. O europeu não entende o brasileiro, o Brasil em si, o que a gente tem aqui, né? Falei assim, tá lá distante, ele tá lá do outro lado. Bota ele pra ser sócio, então, beleza. Mas a única pessoa que a gente conhece no Brasil é o Marconi tem que vir de sócio também. E eu falei, tá, beleza, e aí? Não, você tem que convencer o Marconi de sair do consulado britânico e vir sócio da The Baker. E foi aí que começou a jornada. Vida estável, na zona do conforto, previsível. Foi. Mas foi engraçado, pra você ver, né, como é que são as coisas, assim. Eu já estava no risco, né, eu já não tinha um emprego CLT, eu já estava prestando consultorias aqui e me virando e ganhando dinheiro como eu conseguia, conectando gente, fazendo negócio e tal. E o Marconi no consulado, com salário, tal, bonitinho, criando um patrimônio dele dentro da vida que ele tinha, né? E aí o Marconi falou assim, porra, eu topo demais, só que, cara, eu não consigo não ter salário, né? E aí, putz, beleza, você não consegue ter salário, eu quero isso para viabilizar, como é que a gente faz, tal, e a gente chegou juntos ali, a gente desenhou um plano, né? Falei assim, ó, e eu nunca tinha sido comercial na vida, né? Falei assim, então vamos fazer o seguinte, fica aí, eu vou vender. A hora que eu vender, vou usar meus contatos de corporativos, né, de 13 anos em multinacional, assim, eu vou vender. A hora que eu vender, você vem para operar, porque eu não quero operar. Beleza? Beleza. E foi assim que a gente se organizou. Eu ia pro mundo vender, falar com gente, tomar meus cafés, né, ir nas empresas e tal, e apresentar The Bakery. E falei muita bobagem, eu acho, nessa época. E faz parte. E continua, a gente continua. E na hora que consegui vender o primeiro contrato, o Marconi começou a sair parcialmente do consulado britânico, até que 6 meses depois a gente fez uma transição mesmo. Até porque foi um cliente no início, né? Eram poucos projetos. Aí, de repente, vieram 6 clientes de uma vez. Porque o primeiro cliente que a gente teve no Brasil foi o consulado. Foi o governo de Minas, do estado de Minas. Foi um super projeto legal, mas esses geraram 6 outros contratos. Então foi CEMIG, Usiminas, Oncoclínicas e tal. Empresas mineiras. E aí não tinha jeito, né? E aí tinha que tocar o pau enquanto eu continuava vendendo. Então o Marconi veio, aí o Andrew veio muito para o Brasil nessa época, a Claire, que foi até muito pouco tempo atrás, ela saiu, tem 2 meses da empresa, era a funcionária mais antiga que a gente tinha, veio muito para o Brasil, eventualmente ela morou um tempo aqui, hoje ela é casada com um brasileiro. A mudança de vidas também das pessoas. Mudança de vida, total. Então, e aí quando a gente tinha caldo suficiente para conseguir ganhar algum dinheiro, pagar algum salário pra gente, que era baixo, né, era bem baixo, o Marconi saiu. Então foi assim que a gente começou a The Bakery no Brasil. E é um case interessante, né? Porque não é comum a gente ver a filial comprando a matriz. É isso mesmo? Uhum. Foi isso. The Bakery, em 2017, quando a gente fechou o acordo, né? Foi na semana do meu aniversário, em junho de 2017, London Tech Week, que eu fiz o shake hands e falei, beleza, pode deixar que com o Marconi eu me viro, ele vai sair do consulado eventualmente, tá tudo certo. A gente... fugiu a pergunta. Um case que é a filial... de comprar a matriz. Então a gente, lá no meu aniversário, shake hands, voltamos para cá e a gente eu olhei para cá, pro mundo corporativo que eu vivi, e assim, eu sempre trabalhei com projeto, né? Antigamente não tinha área de inovação, era um centro de excelência, ainda tem um centro de excelência, né? Mas na época não tinha as áreas de inovação, eu trabalhei numa área de novas tecnologias, então pesquisar coisa e tal.
sempre vi muito mato alto de problemas para resolverem dentro de empresas, né? Então, assim, cara, vamos arrebentar aqui no Brasil, né? Só que é muito louco, porque o mundo de startup é um mundo que a grande corporação e os CPFs dentro de um CNPJ tão grande quanto uma Vale, né, e assim por diante, essa galera não entende muito como que funciona, né, do que vive. Né? É outro mundo. Outro mundo, outra velocidade, outra ótica, outro risco, ou os riscos, né, e assim vai. Então, o que a gente fez aqui foi, a gente chegou com uma metodologia específica que Londres tinha inventado, né, e desenhado. A gente foi melhorando, evoluindo, depois a gente foi criando outros produtos, e aí a gente foi saindo de projetos de pequena duração, vai de 6 meses, 4 meses, às vezes 1 ano, para projetos de 1, 2, 3, 4, 5 anos, projetos, contratos, né, de guarda-chuvas e tal, onde a gente tinha times alocados, tem times alocados nos clientes. E isso acabou trazendo uma sustentabilidade financeira para a gente, né, e uma previsibilidade de receita muito grande. Então, enquanto Londres tinha 35 funcionários, quando a gente começou a se relacionar, a gente tinha eu e Marconi. Eram dois. E aí em 2020 a gente já estava com um time de 2019 para 20, né? A gente estava com um time de 12, 13 pessoas, Londres com 40, 45 pessoas. Pandemia veio o Brexit, né, em 2020. A gente teve uma situação com os dois sócios fundadores da empresa, um multimilionário em criptomoeda, o outro com câncer, estágio 4, Covid, ele era o único comercial, assim como eu era o único comercial, a gente não tinha time. E aí a empresa lá começou a ficar mais fraca, né, pelo falta de foco completamente plausível, né, e justificável. E a gente aqui com esses contratos mais numa crescente muito grande. Em 2020 a gente cresceu 3,5 vezes. Nossa. Né, comparado com 2019. Pandemia. 2021 a gente cresceu 3 vezes. 2022 a gente cresceu 2 vezes. Porque também quanto maior você fica, mais difícil é de crescer. Né? E eu era só eu no comercial. Né? Não tinha mais gente no comercial. Então a gente tinha gente no operacional. Operacional a gente chegou a ter aqui quase 100 pessoas, mais de 100 pessoas na The Bakery. Então, a gente estava nesse momento econômico, de país, né, e um contexto de saúde, muito específico, de pessoas e empreendedores, onde a gente estava vendo muita oportunidade e eles estavam Brexit, Covid, câncer, sabe? E aí a gente estava 5 vezes maiores que eles já, em 2023, e a gente chegou no acordo, a gente estava vendo de um fundo de Dubai, né, comprar a participação deles, a gente estava querendo sócios que tivessem de fato engajados com a gente para crescer, porque eu e o Marconi, a gente é muito ambicioso, a gente queria crescer, a gente quer crescer ainda muito, e eles lá estavam, né, mais estáveis, vamos falar assim, tipo, tá aqui, é isso que a gente tem, né, a gente criando produto e eles não criando produtos, né, não aderindo aos produtos, diferente. Apetite diferente, momentos de vida diferentes. E aí a gente estava nesse momento ficamos 1 ano negociando com esse fundo em Dubai, aí faltava uma cláusula para negociar, foi uma negociação dura, assim, cada cláusula que a gente batia, que a gente combinava no bigode, no fio do bigode, quando ia para os advogados escreverem, era tudo diferente. Foi muito estressante, 2023, e aí um mês antes da gente assinar, o Pripas e o Geraldo vieram aqui no escritório, né? E falaram, vamos comprar. Ele falou assim, e aí, como é que tá e tal? E, eles sempre foram muito próximos da gente, a gente abriu toda a cozinha, né? Eu falei assim, cara, estamos negociando isso, tal, não sei o que, esses são os termos, assim, assado. E o Geraldo falou, dava pra ser melhor esse deal, hein? Eu falei, Geraldo, bota o deal na mesa, então. A gente cancela hoje com Dubai se você e o Pripas investirem. Aí eu lembro do Geraldo assim, sério? Eu falei, sério, cara. Eu sei que o deal não é o ideal, mas a gente quer crescer
a gente quer crescer, a gente vê uma oportunidade, os caras estão no mundo inteiro, só que vocês entendem do nosso negócio, vocês entendem da gente, pessoa física, né? A gente é uma média das 5 pessoas que a gente anda. Isso mesmo. Como é que me interessa muito mais ter pessoas que eu conheço, sei dos valores, de estarem comigo e ajudarem a gente a crescer, do que um cara em Dubai que, putz, pode virar no Jiraya ali, comer um negócio diferente e vem azedo pra cá, ferrou a empresa. E aí o Geraldo falou, pô, mas vocês estão fechando agora com os caras. Eu falei assim, cara, você tem uma semana para me dar o term sheet. Aí ele falou com o Pipas, conversou com alguns investidores. Uma semana depois, tava com o term sheet da Stage Ventures e a gente assinou. Cancelamos com o Dubai. Eles ficaram super frustrados, não entenderam, porque foi um processo duro. Eles entenderam, eles são muito amigos nossos. A gente tem projeto com eles hoje. Olha que legal. No Paquistão. E uma das pessoas que intermediou essa negociação lá, hoje morando nos Estados Unidos, é um baita mentor meu. A gente conversa muito, toda vez que ele vem para o Brasil. Ele tem um apartamento aqui no Brasil, toda vez que ele vem para cá, a gente senta, conversa, vai almoçar, vai tomar uma. E então foi uma decisão super de sorte, serendipidade, como alguns diziam, mas eu acho que também de coragem de chegar e falar assim, pô, então vai lá, vamos? E aí, novamente, né, as oportunidades, elas surgem, nem sempre estão claras, mas que o grande desafio é aproveitá-las. E elas vêm muito quando você entra na zona do desconforto, que é um pouco dessa história que é fantástica, fantástica. Ontem, engraçado, ontem eu estava numa palestra do Deepak Malhotra, não sei falar o nome dele, é um professor de Harvard de negociação. E uma das coisas que ele estava falando é nunca dê o processo como certo. Por exemplo, você está negociando com o cliente, né? E a gente infere que só porque ele pediu a proposta comercial para daqui uma semana, ele vai responder em daqui uma semana também. E a gente faz de tudo para entregar no dia combinado e ele demora 3 meses para responder, né? Por quê? Porque a gente confiou no processo e a gente não ditou o processo. Né? A gente muitas vezes não sabe se aquele cara é o cara que assina o cheque, né? Se ele tem que convencer alguém. Se ele tem que convencer alguém, a gente tem que conhecer esse alguém. Né? Então ele fala, eu estou explicando isso porque o processo nosso estava dado. Cara, terminar de negociar a última cláusula, assinar, receber o dinheiro, comprar os britânicos, tomar conta do escritório global. E a gente desafiou o processo. Né? Então acho que é isso, assim, não acreditar que as coisas estão dadas. Felipe, excelente. Bruno está me olhando aqui. O nosso público já conhece o Bruno de vários episódios, né? E preocupado com o tempo. Tá na cola aqui. A gente poderia fazer aqui uma edição especial muito mais longa. Tem muita coisa, a gente não abordou metade do que eu tinha aqui preparado para o podcast. A gente pode pensar numa segunda edição, um segundo episódio. Mas olha que interessante, né? Ele fecha com uma série de coisas que ele colocou na abertura. Então, eu estou vendo aqui o Felipe, um empreendedor de grande porte, muito bem sucedido, com muitas coisas em comum com o Felipe lá de 15 anos atrás, um empreendedor muito pequeno, né? E uma das mensagens, né, é a coragem de arriscar. Não tem jeito. E o empreender não é necessariamente você abrir o seu negócio. Você, pai de família, mãe de família, executiva, analista, professora, você também é empreendedora. Você pode empreender nas suas atividades do dia a dia, na empresa dos outros. E uma grande mensagem aqui é, além da coragem, né, de arriscar, de seguir em frente, nas incertezas, né, até porque as incertezas, o grande desafio é conviver, né, como você colocou, é gerenciar as incertezas, porque isso é o que mais tem hoje, é aprender com os erros. Porque a gente vai errar. Vai. A gente não sabe, a gente toma decisões sem ter todas as variáveis, né? O planejamento, como a gente falou há pouco, é um meio para você errar menos. O que a gente sabe é que a gente vai errar. Então, aprender com os erros e com os acertos também, né? E retroalimentar o processo para ficar melhor lá na frente. E não se culpar de que você tomou uma decisão X e se eu tivesse tomado a decisão Y, né?
Eu acho que decisão boa é decisão tomada. Não olhar para trás, seguir e... Decisão boa, decisão tomada, tem várias mensagens aqui, né? O que mais me marcou, Felipe, é a questão do vida feita de momentos e não de coisas. Isso é bem profundo, eu deixei grifado aqui, isso é uma coisa que eu vou levar comigo aqui nesse nosso bate-papo. Boa. Para fechar, eu vou pedir para você uma mensagem que você gostaria, baseado nisso que a gente falou, uma mensagem para o nosso público do Felipe, para o público cativo do Human Talks. Boa. Tem uma frase que me falaram um dia, na época ele era vice-presidente da Saint-Gobain. Eu fiz um curso que chamava CEO do Futuro. Era uma ONG que fazia treinamentos de liderança para jovens em escola e faculdade e tal. Estava na escola ainda. E sobre liderança e tal. E viam vários executivos de mercado falar com a gente, conversar e falar de futuro e tal. E um deles chegou assim e falou o seguinte, todo mundo estava sentado na sala de aula, e aí ele falou assim, tem R$100 atrás dessa televisão aqui, quem sair e levantar, R$100 é dele. E ninguém foi. E a mensagem que ele deu foi: a vida é conquistada pelas pessoas que tiram a bunda da cadeira. E ele falou assim, cara, a gente tem que ter um pouco de TBC, né? Tira a bunda da cadeira, não tem medo, porque de fato tinha uns R$100 lá. E eu podia ter saído daquela aula com uns R$100 a mais na minha carteira, e não fui por insegurança, incerteza, vergonha, medo, timidez. E no final do dia, essas coisas que todo mundo tem um pouco, todo mundo sente vergonha, todo mundo sente medo, todo mundo... natural, né? Mas o que é a coragem, né? Que é o tirar a bunda da cadeira? É ir com medo mesmo, é ir com vergonha mesmo, é ir com todas as incertezas e inseguranças que a gente tem, porque no final do dia, se a gente vai tomar a decisão A ou a decisão B, não vai fazer diferença, desde que a gente tome uma decisão. Né? As coisas vão ser boas se a gente souber aproveitar os momentos, se a gente conseguir enxergar a vida de uma maneira positiva, se a gente aprender todo dia alguma coisa. Né? E então acho que o recado para todo mundo que está assistindo a gente é: a hora que você se sentir confortável demais, tira a bunda da cadeira, vai entender o que você pode fazer, aprender, né? Tem muita coisa, ainda mais hoje em dia, inteligência artificial no nosso celular, tem tanta coisa para a gente fazer, tanto problema para a gente resolver, seja na vida profissional ou na vida pessoal. É uma vida, né? Então viver esses momentos. Fantástico. Boa. Fantástico. Aqui tem uma outra deixa, né? E você tinha comentado, eu notei aqui, do aprender uma coisa por dia, uma coisa nova por dia. Isso vai abrindo a cabeça, vai expandindo. Felipe, e agora novamente todo mundo conhece, é sócio, fundador da Bakery Brasil, pessoalmente aqui conosco, eu já citei você diversas vezes aqui no Human Talks. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado pelo bate-papo divertido. Show. Valeu muito a pena. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu.